Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Braga e hoje vou falar-vos sobre a Muscle Up e como é que nós podemos tornar a nossa Muscle Up o mais eficiente possível. Então, quando nós falamos em Muscle Up, existem alguns pontos que são cruciais para entender a eficiência do movimento. O primeiro deles é o ângulo de saída, que também está relacionado com a nossa posição inicial, que é basicamente quando nós ainda estamos em cima da caixa, e a quantidade de força que nós aplicamos no swing vai depois influenciar a nossa velocidade no movimento, que é basicamente a variação da nossa posição ao longo do tempo, e depois isso também influencia o momento certo, que nós vamos chamar de timing neste vídeo, para realizar a puxada. Nós aqui na posição inicial queremos utilizar um swing. Não é um swing super agressivo, mas não utilizar swing at all também não é a estratégia mais inteligente de todas. E um dos pontos que eu também quero frisar aqui, e peço que vocês tenham atenção a isto, é que nós temos atletas que têm uma força brutal já no street lifting e parece que eles não utilizam swing. Mas uma coisa é parecer que não utilizam e outra coisa é não utilizar por completo. Na verdade, eles utilizam um swing reduzido e isso já os ajuda no movimento e já os ajuda também a encontrar o timing certo, até porque eles são atletas muito fortes e se calhar nem precisam de beneficiar tanto de um swing muito forte. O que é que acontece se nós utilizarmos um swing muito agressivo? Ele influencia, mais uma vez, a variação da posição do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo varia de posição muito mais rapidamente quando comparado com utilizar pouco swing. E o que é que isso vai influenciar? Influencia o quão fácil é encontrar o timing certo para a puxada. Então torna-se mais difícil se nós andarmos com uma velocidade muito rápida para depois encontrarmos o timing certo. O contrário também é verdade, e isto às vezes vê-se em atletas que decidem fazer o que se chama Iron Wrist e que beneficiam muito da sua força bruta. Isto é para atletas extremamente fortes, mas isto não é inteiramente benéfico para o muscle up que nós fazemos em street lifting com competição. Por alguma coisa eles deixam-nos utilizar swing, mas cabe ao atleta também saber utilizá-lo. Então, o que é que seria um swing certo e eficiente? A meu ver, utilizaríamos apenas a massa dos segmentos, porque elas vão se deslocar para baixo e isso já vai gerar uma aceleração e uma velocidade, e isso para mim seria o suficiente. Porquê? E também temos que falar do timing, porque basicamente vai ser mais fácil encontrar a posição ou o timing certo para puxar, e aqui já não vamos com uma força aplicada na posição inicial, vamos só deixar-nos cair, ou seja, não vai ser super rápido e vai ser, quando comparado com muito swing, mais fácil de encontrar a posição, e quando comparado com no swing at all, nós temos um bocadinho de velocidade e podemos utilizar isso a nosso favor. Então, a Muscle Up é um movimento que se pode relacionar com um pêndulo. Porquê? Porque nós passamos desta posição até uma posição que se encontra mais ou menos neste range que está aqui. Ou seja, nós vamos, e quando é que seria cedo para começar a puxada? Quando o atleta ainda se está a deslocar nesta direção. Quando é que seria o momento certo para iniciar a puxada? Quando o atleta para de se deslocar nesta direção, né? E quando ele já está a voltar para trás. Isto é mais ou menos um milésimo de segundo depois desta posição, e vocês vão de reparar em atletas de alto rendimento que é exatamente isto. Atenção, eu não quero dizer que é nesta posição, isto é só um exemplo de pêndulo, mas é basicamente quando nós estamos a voltar do swing e vamos para lá para cima. Mas atenção que eu também não posso reduzir a Muscle Up, que é um movimento complexo, envolve muitas rotações, a isto apenas, e portanto vamos agora passar para o próximo ponto. Então este ponto número 2 é mais uma análise e compreensão do movimento do que propriamente uma dica de como deixar a Muscle Up mais eficiente, e então vamos lá passar para esta análise. Então na nossa posição inicial nós estamos numa ligeira flexão do tronco e ligeira flexão da coxa femoral quando estamos em cima da caixa, quando ainda não iniciamos o movimento. Depois passamos para uma extensão do tronco, e isto é muito evidente em atletas de crossfit e atletas de ginástica, mas também, se prestarem atenção, e dá para ver de vários ângulos, em atletas de street lifting. Depois, novamente, nós passamos de extensão para flexão. E como é que nós podemos, talvez, selecionar uma posição de placa nos pés melhor? Porque
o mais interessante, porque somos atletas de street lifting e, como vocês sabem, o mais usual é utilizar a carga aqui nos pés. Nós, para passarmos de extensão para flexão, nós chutamos a carga para a frente e isto relaciona-se com a terceira lei de Newton. Ao chutar e aplicar esta força neste corpo, nós recebemos uma força de reação, ou seja, que nos ajuda, né? Porque sempre que nós chutamos alguma coisa e se temos um peso, o nosso tronco vai para a frente. Então, isto ajuda-nos de alguma forma a ganhar a altura. E agora, o que é que vocês acham que é mais eficiente? E podem deixar aí nos comentários no que toca à posição da placa. Então, há muitos atletas que utilizam uma posição deste estilo, com os pés aqui atrás e com a carga nesta posição, e há outros que utilizam assim. E até o Oban, que é um dos atletas top mundial, recentemente fez esta passagem disto para isto. E porquê é que será que ele fez isto? Qual é que vocês acham que se torna mais fácil de aplicar força e que temos de nos preocupar menos e gastar menos energia a pensar nisto? Será que é assim, quando nós temos os pés aqui? Ou será que é aqui e porquê? A meu ver, aqui não é que seja uma grande diferença, mas no alto rendimento pequenas diferenças podem fazer a diferença. Com a posição dos pés aqui e com a carga aqui, nós ainda temos que nos preocupar um pouquinho com os adutores e andar ali a segurar a carga. Neste caso, nós só precisamos nos preocupar em chutar e garantir que a posição da carga está no sítio correto, mas isso também está relacionado com o cinto. Mas, a meu ver, isto é muito mais fácil de chutar quando comparado com isto, porque às vezes o pé até pode escorregar se as placas forem mais escorregadias e neste caso aqui não há como fugir. Vamos lá passar para o ponto número 3. É importante mencionar que a Muscle Up é um movimento complexo e não dá para desassociar o que nós vimos no ponto número 1, que é o swing, o timing, a posição inicial, desta recomendação que eu vos vou fazer aqui e que certamente já viram muitos atletas a fazer e que muitos atletas fazem, que é o passar perto da barra no movimento de transição lá para cima. Então, mas porquê é que fazem esta recomendação? Então, para estar aqui na terra com os pés, nós temos uma força que atua sobre nós, que é a força da gravidade. Na Muscle Up, nós vamos vê-la como uma inimiga. E porquê? Porque se nós colocarmos a massa dos nossos segmentos mais distante do eixo de rotação, ela terá um poder maior sobre nós e será muito mais fácil para esta força jogar-nos para baixo, nesta posição A, quando comparado com a posição B. Ou seja, imaginando que eu sou a força da gravidade e eu tenho ali o atleta a querer ficar para cima da barra. Se ele passar mais distante do eixo quando comparado com uma posição mais próxima, eu consigo empurrá-lo com muito mais facilidade, mesmo que eu esteja a aplicar a mesma força nesta posição e nesta, e ele irá para baixo com mais facilidade. Nós queremos aproximar a massa dos nossos segmentos do eixo de rotação para facilitar a rotação. E nós podemos ver o exemplo da patinagem artística. Cada segmento tem uma certa massa e se eu o jogo para fora dos eixos de rotação, eu desacelero o movimento e por isso é que quando eu quero rodar com mais rapidez ou com mais velocidade, eu fecho e trago as massas dos meus segmentos para perto do eixo principal de rotação, que passa por aqui algures na patinagem artística. Na Muscle Up é um pouquinho diferente, mas nós podemos trazer esses pontos interessantes de outra modalidade para aqui. E é basicamente por isso que os atletas vos dizem para passar perto da barra, mas mais uma vez, para encontrar esta posição ideal, nós precisamos compreender isto, porque isto influencia diretamente isto. Então, tenham isto em atenção e vamos passar para o ponto 4. Chegamos então ao ponto número 4. Eu vou fazer aqui uma brincadeira que se relaciona com o trabalho no movimento rotacional e diz aqui que eu não quero trabalhar. Então, porquê é que eu não quero trabalhar? E isto está relacionado com a posição do nosso pulso na Muscle Up e se vocês prestarem atenção, vocês vão reparar que a maior parte dos atletas de street lifting não começa assim e começa assim, mas porquê é que eles fazem isto? E isto, a meu ver, é muito simples. Eu tenho aqui uma frase que diz: eu não quero trabalhar. E em biomecânica, o trabalho é igual a uma grande chatice, que é o momento de uma força, vezes um deslocamento angular no movimento de rotação.
E porquê que eu não quero trabalhar? Eu não quero trabalhar e para eu não trabalhar eu vou colocar a posição inicial do meu punho mais próxima do que é a minha posição final. Nesta posição eu tenho que fazer um deslocamento cá para cima muito maior quando comparado com isto. Ou seja, vou ter que trabalhar mais nesta posição e eu não quero trabalhar e, portanto, desta posição até ficar cá em cima, que é a minha posição final, eu reduzo o meu deslocamento ao trazer o meu punho cá para cima. Eu espero que de alguma forma este vídeo vos tenha ajudado. Eu não sou um biomecânico, mas gosto muito da biomecânica e tentei passar aqui de alguma forma e fazer uma ponte entre o conhecimento que fui recebendo aqui de professores da faculdade, da FMH, e tentei trazer um pouquinho aqui e aplicar à Muscle Up. Certamente que pode-me ter escapado uma coisa ou outra, até porque, mais uma vez, eu não sou biomecânico e nem tenho competência para fazer a avaliação de um movimento tão complexo como é a Muscle Up, mas eu espero que com este vídeo vos possa ter ajudado de alguma forma. Se gostaram, deixem um like, inscrevam-se aqui no canal e vejo-vos no próximo vídeo.